Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira, o homem que fez do domingo um verdadeiro espetáculo de carisma, mistério e poder, deixou o país em choque com sua partida. Mas o que poucos imaginavam é que sua morte pode ter acontecido há meses, em silêncio absoluto. E agora, algo ainda mais surpreendente vem à tona. Sua esposa finalmente quebrou o silêncio e revelou verdades que ninguém jamais teve coragem de expor. O que realmente aconteceu nos últimos meses de vida de Silvio Santos? Por que sua família manteve tudo em segredo? E quais são os bastidores sombrios que envolvem sua fortuna, seu legado e até mesmo disputas internas que o público nunca soube? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nas declarações mais polêmicas e chocantes sobre o apresentador que mudou para sempre a história da TV no Brasil. Desde os rumores sobre sua saúde, as discussões dentro do SBT, até as histórias sobre o afastamento repentino das câmeras e o controle rigoroso sobre o que poderia ou não ser divulgado, tudo começa a fazer sentido. E o que a esposa de Silvio revelou recentemente pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Este vídeo não é apenas uma homenagem, mas uma investigação cheia de revelações que você precisa ouvir até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. Antes de começarmos, já deixe o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas e manter viva a memória de um dos maiores nomes da nossa história. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem valor e continue te recomendando as próximas revelações que estamos preparando com muito cuidado. Se puder apoiar ainda mais o canal, use o botão Super Thanks e ajude-nos a continuar trazendo histórias exclusivas, profundas e cheias de emoção. Mas, se não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu neste vídeo, porque sua opinião é o que realmente mantém este trabalho vivo. Agora, respire fundo e prepare-se, porque o que vem a seguir vai mexer com tudo o que você acreditava sobre a vida e o mistério de Silvio Santos. Silvio Santos, nascido Cenoura Bravanel, em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, veio de uma família de imigrantes judeus gregos. Desde muito jovem, mostrou ser um homem inquieto, carismático e com talento nato para lidar com o público. Trabalhou como camelô nas ruas do Rio, vendendo capas de plástico para proteger documentos, e foi ali, no meio do barulho e da correria, que descobriu sua voz potente e seu dom para convencer. Silvio entendeu cedo que o segredo do sucesso era saber se comunicar e conquistar a confiança das pessoas. Esse talento o levaria, anos depois, a se tornar o maior apresentador da história da televisão brasileira. Aos poucos, Silvio Santos começou a trabalhar em rádios, participando de programas de auditório e sorteios populares. Sua inteligência comercial o fez enxergar oportunidades que outros ignoravam. Ele criou a Caravana do Peru que Fala, um dos primeiros programas interativos com o público, e logo se tornou uma sensação. Nos anos 60, Silvio já era um nome consolidado e decidiu dar um passo ousado, criar seu próprio império televisivo. Nascia o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, fundado em 1981. Diferente das demais emissoras, o SBT tinha a marca de seu dono em cada detalhe. Programas como Show de Calouros, Porta da Esperança e o lendário programa Silvio Santos transformaram as tardes de domingo em tradição nacional. Apesar da imagem pública de homem sorridente e brincalhão, a vida pessoal de Silvio Santos foi marcada por momentos de profunda introspecção e desafios familiares. Seu primeiro casamento foi com Cidinha, com quem teve suas duas filhas mais velhas, mas o grande amor da sua vida foi Iris Abravanel, com quem se casou em 1981 e teve mais 4 filhas. Iris sempre foi uma presença discreta, porém firme, ao lado do marido, uma mulher de fé e força, que se manteve longe dos holofotes, mesmo diante das maiores crises. Silvio sempre afirmou em entrevistas que sua família era seu maior tesouro, embora também tenha admitido que sua rotina obsessiva de trabalho o afastou, em certos momentos, do convívio familiar. Silvio Santos sempre foi uma figura que desafiou o comum, um homem que jamais se curvou à formalidade da televisão e que fez da espontaneidade sua marca registrada. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, ele não apenas construiu um império midiático, mas também deixou uma trilha de declarações e atitudes que se transformaram em verdadeiras polêmicas, algumas engraçadas, outras profundamente debatidas. E é justamente essa mistura de genialidade, coragem e controvérsia que faz de Silvio Santos uma das figuras mais complexas e fascinantes da história da TV brasileira. Sua capacidade de dominar o público com palavras simples, às vezes ingênuas, mas sempre diretas, o colocou no centro de discussões que ultrapassaram o entretenimento e chegaram ao campo da cultura, do comportamento e até da moral social. Tudo o que Silvio dizia, por mais trivial que fosse, tinha peso, e o público reagia com amor, espanto ou crítica, mas nunca com indiferença. Desde os anos 70, quando seu programa dominava os domingos,
Silvio mostrava que não havia roteiro que o segurasse. Ele dizia o que vinha à cabeça, sem se preocupar com a repercussão. Isso lhe rendeu o apelido de homem que fala o que pensa, mas também o transformou em alvo constante de controvérsias. Entre as mais lembradas, estão os comentários que muitos consideraram inadequados durante participações de mulheres em seus programas. Em alguns episódios, Silvio fazia observações sobre a aparência de convidadas e participantes de concursos de beleza, o que, décadas atrás, parecia apenas parte do humor leve do programa, mas, com o passar do tempo e a mudança das percepções sociais, passou a ser interpretado como comportamento ultrapassado. Silvio, por sua vez, nunca fugiu das críticas. Ao contrário, frequentemente ria das reações e dizia que o público precisava levar a vida com mais leveza. Em entrevistas, Silvio Santos foi ainda mais ousado. Certa vez, quando questionado sobre o segredo de seu sucesso, respondeu com um sorriso provocador: "Eu falo o que o povo pensa, mas não tem coragem de dizer." Essa frase se tornou quase um lema para seus defensores, que o viam como um espelho do brasileiro comum, um homem direto, espontâneo e sem máscaras. Porém, essa mesma autenticidade também causou incômodo em setores da imprensa, que o acusavam de usar a popularidade para validar comportamentos considerados inapropriados. Mesmo assim, Silvio continuava com seu estilo inabalável, afirmando que ser politicamente correto é o caminho mais rápido para perder a graça. Essa postura o manteve relevante por décadas, mesmo em tempos em que a televisão se tornava mais controlada e as palavras mais vigiadas. Outra grande polêmica que marcou a trajetória de Silvio Santos envolveu a forma como ele lidava com a política e a censura. Durante o regime militar, Silvio conseguiu manter seu programa no ar com um estilo alegre e escapista, evitando confrontos diretos, mas ainda assim desafiando os limites do permitido. Ele brincava com tudo, inclusive com a própria censura, e, em muitas ocasiões, usava o humor para fazer críticas sutis ao sistema. Nos bastidores, dizia-se que ele tinha uma habilidade única para driblar o poder com um sorriso. Anos depois, Silvio chegou a flertar com a política de forma direta, quando se lançou candidato à presidência da República em 1989. Sua candidatura, ainda que breve, foi uma das mais inesperadas da história política brasileira e provocou um verdadeiro furacão midiático. O país inteiro comentava: "E se Silvio Santos fosse presidente?" O movimento foi tão forte que ameaçou os planos de outros candidatos e acabou sendo barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral por irregularidades partidárias. Ainda assim, aquele episódio mostrou o poder de sua influência, um apresentador que, com uma simples decisão, mexeu com as estruturas da política nacional. Mas talvez as polêmicas mais comentadas de Silvio tenham acontecido dentro do próprio palco de seu programa. Em várias ocasiões, ele colocou convidados e artistas em situações inusitadas, sem nenhum aviso prévio. Episódios em que desafiava cantores a trocar de roupa, surpreendia jurados com perguntas pessoais ou fazia brincadeiras sobre os próprios colegas de emissora tornaram-se lendas da TV. Houve também momentos tensos, como quando ele interrompeu artistas ao vivo para criticar atitudes ou opiniões. Um dos casos mais lembrados foi quando Silvio discutiu com a apresentadora Maísa, ainda criança, durante uma gravação. O público se dividiu entre risadas e preocupação, e o caso virou manchete. Silvio, porém, minimizou o ocorrido dizendo que criança na TV é assim mesmo, fala o que pensa e não guarda rancor. Sua forma de lidar com temas sensíveis também gerou debate. Silvio não tinha receio de falar sobre dinheiro, poder e religião, temas que muitos evitavam. Em entrevistas, afirmou que acreditava em Deus, mas que não gostava de discutir fé, porque cada um tinha o direito de acreditar à sua maneira. Já sobre dinheiro, era direto: quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque nunca teve dinheiro suficiente. Essas declarações, sempre ditas com leveza e um toque de ironia, geravam discussões intensas nas redes e nas rodas de conversa. Silvio sabia o impacto de cada palavra, e parecia se divertir com isso. Outro ponto que sempre despertou curiosidade foi a forma como ele falava sobre si mesmo e sobre a morte. Em várias ocasiões, Silvio Santos afirmou que não tinha medo de morrer, apenas de ser esquecido. Essa sinceridade, misturada a um tom de humor, dava ao público a sensação de estar ouvindo alguém comum, não um milionário dono de uma emissora. Ele dizia que queria ser lembrado não como empresário, mas como o homem que fez o povo rir por muitos anos. Ainda assim, quando questionado sobre a sucessão no SBT, fazia mistério, brincava com as filhas ao vivo e deixava no ar a dúvida sobre quem seria seu verdadeiro herdeiro. Essa indefinição gerou boatos e discussões internas, que acabaram vindo à tona em revistas e programas de fofoca, alimentando ainda mais o mito em torno de sua figura. Nos últimos anos de aparições públicas, Silvio Santos parecia mais introspectivo, mas sua língua continuava afiada.
Em uma de suas últimas entrevistas, afirmou que a televisão de hoje perdeu a graça porque todo mundo tem medo de falar. Foi um comentário que gerou debates intensos entre artistas e jornalistas. Muitos concordaram, outros o criticaram por não compreender as mudanças da sociedade. Mas, como sempre, Silvio conseguiu o que queria: provocar reflexão e gerar conversa. Ele nunca foi um homem de meias palavras. Tudo nele era excesso, de riso, de carisma, de ousadia. E talvez por isso tenha atravessado gerações sendo amado e criticado com a mesma intensidade. Há quem diga que Silvio Santos é o último grande ícone da TV brasileira, porque veio de um tempo em que o improviso era a alma do espetáculo e o público aceitava o erro como parte da diversão. Hoje, com as redes sociais prontas para julgar cada palavra, seria difícil imaginar alguém com a mesma liberdade. E é justamente isso que faz Silvio parecer ainda mais lendário. Ele falou o que quis, como quis, e nunca pediu desculpas por ser ele mesmo. Cada polêmica, cada frase mal interpretada ou mal recebida, acabou se tornando parte do seu folclore pessoal, uma espécie de manual sobre como ser autêntico em um mundo cada vez mais padronizado. No fim das contas, o que torna as declarações de Silvio Santos tão marcantes é o fato de que elas refletem o homem por trás do mito. Um ser humano real, cheio de contradições, humor, falhas e verdades desconfortáveis. Ele sempre acreditou que o público o entendia porque via nele alguém igual, não superior. E talvez esteja aí o segredo de sua longevidade, o fato de nunca ter deixado de ser o camelô falante que encantava as pessoas na rua, mesmo depois de se tornar um dos homens mais ricos e poderosos do país. Suas polêmicas não foram apenas deslizes ou provocações, foram expressões genuínas de uma mente livre, que se recusava a viver aprisionada pelas regras do que é aceitável. Silvio Santos foi, é e continuará sendo o mestre das palavras imprevisíveis, o homem que conseguia transformar um simples comentário manchete em uma gafe em risada coletiva. E, no coração dos brasileiros, permanece a certeza de que ninguém jamais falará com tanta verdade, humor e coragem quanto ele falou. 5 momentos difíceis e a luta contra o tempo. Por trás do riso fácil, Silvio enfrentou períodos sombrios. Um dos mais marcantes foi o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel, em 2001, um episódio que abalou profundamente toda a família e o país. O caso terminou bem, mas deixou marcas emocionais profundas. Outro momento tenso foi quando o próprio Silvio foi feito refém em sua casa, dias depois do sequestro da filha, uma sequência de eventos que revelou o lado vulnerável do homem por trás das câmeras. Nos últimos anos, sua saúde e seu afastamento gradual da televisão começaram a gerar especulações. O público percebeu que o sorriso de Silvio já não tinha o mesmo brilho de antes, e sua ausência prolongada levantou questionamentos sobre o que estaria realmente acontecendo. Iris Abravanel, uma mulher que sempre preferiu o silêncio, mas que decidiu finalmente abrir o coração e revelar aquilo que por muito tempo ficou guardado entre as paredes da mansão da família Abravanel. O que Iris contou não é apenas sobre um homem famoso, mas sobre o preço da fama, os sacrifícios pessoais e as dores invisíveis que acompanharam uma vida inteira dedicada à televisão. Iris começou suas revelações falando sobre a solidão que acompanhava Silvio mesmo em meio ao sucesso. Ela descreveu momentos em que o apresentador, após um programa lotado de aplausos e risadas, se recolhia em silêncio absoluto, trancado em seu escritório, refletindo sobre o que havia feito, sobre quem ele era e o que ainda restava dele fora das câmeras. Silvio era um homem que vivia 2 mundos, o mundo que o público via, cheio de brilho, e o mundo de dentro, cheio de dúvidas e medos, teria dito Iris em uma conversa recente. Essa dualidade, segundo ela, foi o que manteve o marido sempre inquieto, sempre em busca de algo que nem ele mesmo conseguia definir. O lado sombrio de Silvio Santos, como Iris descreveu, não tem relação com maldade, mas sim com a dor do homem por trás do mito. Ela contou que o apresentador enfrentou, durante muitos anos, crises de insônia e momentos de profunda angústia. O medo de envelhecer, de perder o controle sobre seu império, e principalmente de ser esquecido, eram fantasmas que o acompanhavam em silêncio. Silvio tinha pavor da ideia de ser apenas lembrado como alguém do passado. Ele sempre dizia: o público esquece rápido, e a televisão é cruel com quem envelhece. Essas palavras, ditas por sua esposa, revelam o quanto o homem que fez o país sorrir também tinha suas próprias batalhas internas. Iris também revelou que, nos bastidores, Silvio era extremamente exigente, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Ele revisava roteiros, estudava as reações do público e, muitas vezes, refazia cenas inteiras de seus programas até que o resultado fosse exatamente como ele queria. Esse perfeccionismo, que o transformou em um ícone da televisão, também cobrou um preço alto: o distanciamento da família. Ele amava as filhas, mas vivia em função do trabalho. Muitas vezes jantávamos sem ele, porque estava no estúdio até tarde, revisando cada detalhe.
Era o jeito dele de se sentir vivo, disse Íris com um tom de saudade e resignação. Outro ponto impactante das declarações foi quando Íris falou sobre o momento em que Silvio começou a se afastar do público. Segundo ela, não foi uma decisão repentina, mas um processo lento e doloroso. O apresentador começou a perceber que já não tinha o mesmo vigor de antes e que os bastidores da TV estavam mudando rapidamente. Ele se sentia um estranho no próprio palco. A tecnologia, as redes sociais, o novo público, tudo isso deixava confuso. Ele não queria ser um peso para o SBT, nem um símbolo de um tempo que já passou. Íris relatou que Silvio preferiu o recolhimento, optando por se afastar antes que o público o visse fragilizado. Mas o lado mais sombrio das revelações surge quando ela menciona o quanto Silvio lutou com a ideia da finitude. Íris contou que, em seus últimos anos de exposição pública, ele passou a refletir sobre o sentido da vida, sobre o que realmente deixaria para trás além da fama e da fortuna. Ele tinha medo de que tudo o que construiu se perdesse, de que as pessoas lembrassem apenas do apresentador, e não do homem. Ele dizia: Íris, será que alguém vai lembrar de mim como eu realmente sou? Essas palavras mostram que, por trás do riso e do microfone, existia um homem que buscava ser compreendido e amado de forma verdadeira. Em outro momento, Íris revelou uma das fases mais difíceis da vida do marido, o período do sequestro da filha Patrícia Abravanel, em 2001. Ela contou que aquele episódio deixou marcas profundas na alma de Silvio. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Aquele medo de perder uma filha o abalou de uma forma que poucos podem imaginar. E o pior é que ele teve que enfrentar tudo isso em silêncio, porque era o homem que não podia demonstrar fraqueza. Silvio, que sempre controlava tudo, se viu impotente diante da violência e da incerteza. Foi um divisor de águas, um trauma que acentuou ainda mais o seu lado introspectivo e silencioso. Íris também comentou sobre o relacionamento deles, revelando momentos de tensão e distância. Silvio sempre foi um homem difícil de acompanhar. Ele era intenso, dominador, e às vezes não percebia o quanto machucava com seu jeito autoritário. Mas ao mesmo tempo, tinha um coração imenso. Bastava olhar nos olhos dele para ver o quanto ele sofria em silêncio. Essas palavras mostram que, mesmo em meio à fama, o casamento deles foi feito de altos e baixos, de compreensão e de renúncia. Ela o descreveu como um homem de luz e sombra, alguém que podia ser ao mesmo tempo o mais encantador e o mais enigmático dos companheiros. Com o passar dos anos, Íris começou a perceber que o marido estava se tornando cada vez mais introspectivo. As risadas espontâneas, as brincadeiras nos bastidores e a alegria contagiante deram lugar a longos períodos de silêncio. Ele passava horas em seu escritório, relembrando antigos roteiros, assistindo gravações antigas e, segundo ela, chorando sozinho em alguns momentos. Era como se ele estivesse se despedindo aos poucos de tudo o que construiu. Ele não dizia nada, mas eu sentia. A esposa descreveu esse processo como um luto em vida, uma transição entre o Silvio Santos público e o homem comum, vulnerável, que poucos conheciam. Um dos pontos mais emocionantes das revelações foi quando Íris contou sobre o amor profundo que Silvio tinha pelo público. Ele sentia a falta das pessoas, dos aplausos, dos olhos brilhando na plateia. Aquilo era o combustível da vida dele. Quando ele parou de sentir isso, foi como se parte dele tivesse morrido. Íris afirmou que, nos últimos anos, Silvio repetia uma frase constantemente: a televisão me deu tudo, mas também me tirou muito. Essa dualidade entre o sucesso e o vazio foi o que moldou o lado mais sombrio e humano do apresentador. Hoje, Íris vive de forma mais reservada, cuidando da família e administrando os projetos deixados pelo marido. Embora não confirme diretamente as especulações sobre o estado de saúde de Silvio, suas palavras deixam transparecer que o apresentador está em paz, mas distante da imagem pública que o Brasil conhecia. Ele está onde sempre quis estar agora, cercado pela família, longe dos holofotes e com a mente tranquila. Ele cumpriu a missão dele. Tudo o que ele queria era ser lembrado com carinho. As revelações de Íris Abravanel expõem um retrato inédito do homem que o público julgava conhecer. O lado sombrio de Silvio Santos não é um segredo obscuro, mas um reflexo da complexidade humana, o preço de ser um ícone, de carregar o peso da perfeição e, ao mesmo tempo, a solidão de ser incompreendido. No fim das contas, o mito se despede como viveu, entre o brilho dos refletores e a escuridão do silêncio, mostrando que até mesmo os maiores gigantes da televisão têm um coração frágil e humano por trás das câmeras. Silvio Santos pode ter se afastado dos palcos, mas sua presença permanece viva na memória do povo brasileiro, como uma lenda que nunca será esquecida, e agora, com as palavras de Íris, finalmente entendida em sua totalidade. E depois de tudo que você ouviu, é impossível não se emocionar com as palavras sinceras e comoventes de Íris Abravanel.
Ela não falou apenas sobre o homem que encantou o Brasil com seu carisma e inteligência, mas sobre o ser humano por trás das câmeras, aquele que também sentia medo, solidão e amor profundo pela vida e pela família. Silvio Santos sempre foi uma figura pública, mas também foi um marido, um pai e um ser humano cheio de contradições, luzes e sombras. E agora, ao ouvirmos sua esposa revelar esse lado mais íntimo e verdadeiro, percebemos que por trás de toda grande lenda, há sempre um coração que carrega histórias que o público jamais imaginou. Se você chegou até aqui, meu sincero obrigado. Sua presença neste vídeo é o que mantém viva a memória de Silvio Santos e o legado de tudo o que ele representou para a televisão brasileira. Por isso, antes de sair, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é importante e faz com que mais pessoas conheçam essa história. E claro, se inscreva agora no canal. É de graça e faz toda a diferença para que a gente continue trazendo histórias emocionantes, verdadeiras e cheias de revelações exclusivas. Como dizia o próprio Silvio, quem quer dinheiro? Mas aqui, o que a gente quer mesmo é o seu apoio, o seu carinho e o seu comentário. Então, se puder, deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nas palavras de Iris. E se quiser apoiar ainda mais o canal, use o botão Super Thanks. Toda ajuda conta para que possamos continuar produzindo com qualidade e dedicação. Não esqueça, cada vídeo é feito com muito cuidado para te emocionar, te informar e te fazer refletir sobre as histórias por trás das celebridades que marcaram gerações. Então, se inscreva, ative o sininho e fique até o fim dos próximos vídeos, porque, assim como neste, sempre há uma revelação final que pode te deixar completamente impactado. Obrigado por assistir, e que a lembrança de Silvio Santos continue viva, não apenas como o homem do baú, mas como o ser humano extraordinário que ele realmente foi.